Acabou, esposinha. Adeus, ano velho. Será que o povo ainda canta essa música? Tomara que não. Feliz. Agora que a gente tá na Espanha, tem que cantar flamencado, né? Feliz. Não, isso é sertanejo, você sabe. Tem que viver mais na Espanha pra aprender flamenco. Não, gente, é muito difícil. Olha que tem um hino na igreja que a gente canta, que é flamencado, e eu não consigo cantar, difícil. A gente deixa eles sem apropriação cultural, gente. A gente não é apropriação cultural. É pertencimento. Tá. Sabe que esse episódio aqui, esposinha, tá entrando no dia 24 de dezembro. Nunca publicamos um episódio na véspera de Natal. Olha, você fazendo o Chico trabalhar, né? Na véspera de Natal. Estamos gravando Chico. Um pouquinho antes pro Chico editar antes e não ter que trabalhar na véspera de Natal. Verdade, a gente espera, ruim, assim, né, nessa semana estar aí curtindo em família, descansando um pouquinho desse ano que foi cheio de atividades. Ano foi, gente, piscou, acabou, né? Piscou, acabou, mas... Eu sei que é muito clichê isso, né? Muito coisa de 40 mais falar piscou, acabou. Mas, realmente, esse ano foi piscou, acabou. Foi piscou, acabou, mas foi muito intenso, né? Eu acho que é por causa disso, inclusive, né? Teve ano que a gente parece que viveu assim, tranquilo e aproveitou cada mês. Esse ano eu falava, gente do céu, cadê? Acabou o ano. Quanto mais velho, mais essa sensação a gente tem, esposa, infelizmente. Você vai conseguir gravar com o cachorrinho pendurado no seu ombro? Gente, é sério, eu preciso fazer uma foto. Parece um papagaio no ombro do marido do cachorro. Ela tá tentando entender o que tá acontecendo, porque a gente geralmente grava podcast no escritório, né? No escritório. Aí eu trouxe o equipamento aqui pra sala. Que tá friozinho, né? E ela tá tentando entender, porque você tá falando esse negócio preto aí. Você quer falar no microfone, Fiona? Será que alguém está ouvindo esse episódio no dia 24 de dezembro? A gente podia fazer igual da outra vez, lembra? Colocar uma palavra no final? Ou no meio. Ou no meio. Não vai ser no final, senão as pessoas vão pular o final. Né? E a primeira pessoa que comentar esta palavra... Vai ser uma fruta, hein? Ó a dica. A primeira pessoa que comentar essa palavra nos comentários do Instagram, o que a gente dá de presente? Não tem que dar nada, mas é um concurso, Dri. Não é concurso. Tem que dar alguma coisa. Não, a gente quer saber quem ouviu. E aí a pessoa bota a palavra lá. Tá, mas porque tem que... senão eu ouvi, mas eu já vi que o Manuel colocou a palavra antes de mim, eu não vou vai colocar, tá bom. Vai, a gente quer saber quem ouviu esse episódio no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Véspera de Natal. O que vocês estão fazendo aqui ouvindo esse episódio? Mas... A gente vai, quando a gente postar, antes da gente comemorar o Natal, a gente vai entrar no Instagram pra ver se tem a palavra. E você vai ganhar a honra de ser lembrado por nós no véspera de Natal. Olha isso, olha que isso. Honra. Mas por que a gente tá aqui hoje, esposinha? Eu tô me perguntando, eu tô fazendo a mesma pergunta. Vocês sabem, né, gente? Muito tempo de podcast, eu só sento no sofá, pego o microfone e vou gravar. Não, é mentira, você sabe, você tá preparado pra esse episódio, porque nós, todo fim de ano, nós fazemos uma retrospectiva. Essa que era a resposta. Gente conta pros nossos ouvintes um pouquinho, assim, do que, né, não entrou nos podcasts ainda, porque afinal a gente tá o ano todo conversando com vocês, mas tem muita coisa que não entrou nos programas, não tivemos oportunidade de contar. Né? Inclusive, se você gosta muito de aprender com a gente e quiser pular esse podcast, você vai perder, porque até nesse podcast você vai aprender coisa. Que susto. Eu pensava que você ia falar assim, se você gosta de aprender com a gente, estamos vendendo um curso. A primeira aula é gratuita. Depois a gente conversa sobre as demais. Mas a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco aqui nesse episódio. Mais um especial de fim de ano, mas esse é o último mesmo. Esse é o último dos últimos. Não deixa de ser especial, né? Não deixa, apesar todos são especiais. O primeiro do primeiro ano também é especial. Sim, mas deixa a música subir pra gente continuar depois dessa introdução. Retrospectivas, esposinha. Sente saudade da retrospectiva da Globo que a gente assistia no fim de ano? Ainda dá pra assistir no Globoplay, né? Mas... Dá pra assistir. Mas sabe que sempre me deu um sentimento ruim? Geralmente toda são vez. Notícias ruins. É o resumo. Não, eu lembro, assim, por exemplo, de retrospectiva passar, tipo, a tragédia de Brumadinho. Os negócios. Sempre era coisa muito ruim. A muito última ruim. que eu assisti foi a de 2020, que foi a da pandemia. Então e aí sempre dava um sentimento esquisito, né, eu lembro gente, que eles dividiram, acho que em 2 ou 3
3 partes, não sei, porque já colocaram direto no Globoplay, alguma coisa assim. Eu assisti só a primeira, que foi todinha sobre a pandemia. Então, assim, pra fechar aquele ano de... Sim, né? lá pra cima, né? Fechar lá no alto. Exatamente, com chave de cocô, né? Então, mas a gente espera que essa retrospectiva seja um pouquinho mais pra cima, né? Um pouquinho mais alegre, então. Compartilhando com nossos amigos um pouquinho de que foi nosso ano, porque esse é um episódio mais pessoal, assim, né? Que a gente conversa mais sobre nossa vida. E a gente já fazia isso desde o Brasil. E estando aqui na Espanha, a gente talvez tenha coisas interessantes pra contar que possa ser legal pra vocês ouvirem um pouquinho aí também. Não, então, sobre a questão de trazer esse sentimento triste e tal, eu não gostava tanto das retrospectivas da Globo por causa disso. Pra mim, sempre terminava assim com um sentimento meio, ai, nossa, então isso que foi o ano, Que sabe? ano, né? E não que o nosso ano tenha sido 100% bom, porque nunca é, né, gente? Vamos combinar que todo mundo tem as lutas, as batalhas aí durante o ano. Mas eu acho que eu gosto de tentar lembrar das coisas boas e até dentro das ruins, a gente enxergar algo que foi bom. É algo o famoso que a gente aprendeu. copo meio cheio, né? Então, Ver mas- o copo meio cheio. Mas isso aqui não é palavrinha de coach, não, gente. É verdade. A gente tenta Sim. fazer isso Não, em tanto casa, que com as crianças eu acho, e tudo, eu não sei se é um sabe? bloqueio psicológico, alguma coisa assim, mas eu tendo esquecer dos perrengues, assim, é difícil, sei lá, porque às vezes a gente passa por uma coisa muito chata e eu não quero ficar remoendo isso, não quero nem ficar contando depois, sabe? Tem gente que gosta de ficar o tempo todo só contando Só desgraça, contando só o que só é falando ruim. de coisa ruim, só falando das dificuldades e tal. Eu acho que eu sou o contrário, A assim, gente sabe? esquece. Não que a gente esquece, né, amor? A gente, sei lá. Eu A gente prefiro não... valoriza mais o que é bom, né? Eu prefiro deixar no passado, não ficar remoendo, sabe? Se eu conto aquilo, a não ser que se fosse por uma psicóloga, alguma coisa assim, né? Eu tiver que tratar. Mas às vezes... E assim, eu fico bem com isso, sabe? Eu não fico assim, nossa, esse negócio fica me incomodando, eu fico acordando de madrugada. Não fala pensando... porque você não tratou. Não, eu realmente esqueço. E às vezes, quando você lembra de alguma coisa, lembra aquele dia, nossa, como foi Nossa, difícil. que foi esquisito Fico tentando e tal. lembrar. Aham. Não lembro disso, sabe? Eu lembro, às vezes, da coisa legal que aconteceu naquele dia, mas... Sim, Eu acho que isso é a meio... gente tem isso, né? Eu acho que isso é meio contra natural, né? Não sei, parece que as pessoas geralmente gostam de lembrar Do de que coisa é ruim. Eu negativo, não sei né? como pode ser bom isso, né? A menos que seja pra tratar isso, mas agora ficar falando A disso o gente tempo tem todo... como família. Já faz um tempinho que estamos casados, né, marido? Vamos Quanto fazer, tempo? ó, agora, nossa, esse ano que vem vamos fazer 20 anos. 20 anos de casado, olha aí, bota de alguma coisa. Pode de Deve alguma ser coisa. especial porque é número redondo. Aham, né? com certeza, vai ser alguma Você vê coisa que tipo A de prata é chocolate. 25, né? Não é redondo. Não, mas deve ser bota de alguma coisa especial. É redondo, 25 é redondo, não é redondo? Lógico que não. Redondo só contém zero? É zero, é. Ah, mas- década, que Tá eu tô bom. querendo dizer. É porque quando enche a mão, né? É As duas isso, mãos, as não, duas não mãos. uma só. Tá. Ah, e aí a gente, como a gente vai fazer 20 anos de casado agora, a gente desde que a gente começou a namorar, a gente tem essa tendência, né, de realmente não, ó, o que aconteceu de ruim, a gente tratou, a gente resolveu, então deixa quieto, deixa lá no passado, sabe, não ficar trazendo toda hora toda. Mas aqui na retrospectiva, eu acho que é o seguinte, a gente, claro, a gente não teve um ano 100% perfeito, não sempre foi a mil maravilha, mas a gente aprendeu com as coisas que foi ruins e bola pra frente. E eu acho que isso aí é uma coisa muito boa pra falar pra quem vai começar agora o ano de 2025, né? Porque todo mundo fica, ai, e agora? Como que eu vou mudar a minha vida pra 2020? Não tem uma coisa assim, amor, que o pessoal fica... Ah, sim. O que eu vou resolver? Fim de ano é época de repensar a vida, né? E pensar em coisas que a gente vai tentar fazer diferente no ano que vem. O que eu vou mudar na minha vida pro próximo ano e tal. Enfim, mas a gente não vai falar da sua vida, a gente vai falar da nossa vida. Como assim? Não entendi. Não, porque eu tava... Você tava no meio do raciocínio, aí você decidiu pular dele, né? Sabe por quê? Porque veio um modo coach on aqui que eu falei, ui, sai Não, de mim. melhor não. Sai de mim. Deixa pra quem gosta, né? É muito bom. O marido sacou na hora. Ele 20 anos, começou- filho. Mais, né, de namoro, 2002. Ele começou a olhar pra mim com uma cara de você vai dar uma Onde de você coach vai? agora. Não, onde você vai com esse raciocínio? Mas Não, vamos começar vamos lá, logo, vamos Adri, lá. senão a gente vai ficar só na introdução aqui e Só não na vai contar introdução. nada. Eu queria, assim, já colocar a primeira coisa, a igreja, né? Já? Na nossa Tá. retrospectiva, por quê? A gente sempre falou pra vocês, desde que a gente chegou aqui na Espanha, que a igreja nossa é uma igreja espanhola, feita por Aham. espanhóis. Se você não a liderança sabe- é espanhola.
espanhola. Menos nós dois, né, amor? Se as pessoas que estão aqui não sabem, a gente veio pra cá não pra plantar uma igreja, nós não somos plantadores de igrejas, nós sempre fomos apoiadores de igreja desde no Brasil. E a gente queria poder apoiar uma igreja que estivesse nascendo, né? Sim. Inclusive, a organização missionária que a gente faz parte é a CEPAL com S, que significa Servindo Pastores e Líderes. E Deus alinhou as coisas pra gente chegar aqui na Espanha e poder servir uma igreja que estava nascendo. Servindo a igreja aqui espanhola. E Deus providenciou também, porque a gente estava orando muito por isso, de ser uma igreja formada por espanhóis, o que diziam que era uma agulha no palheiro, assim, era um elefante branco. Igreja formada por espanhóis, vocês não vão achar. Uma mosca branca. Vocês não vão achar, o pessoal falava assim, não vai achar. Não, então... Igual eu escutei na minha adolescência, você não vai achar um cara nerd que seja engraçado e cristão, não vai achar. Ficou com o que deu, também, né? Sociedade, ficou com o que deu, não, eu escolhi a dedo, meu marido. Então tá bom. Então a gente chegou aqui e começou a servir nessa igreja, estamos há 3 anos e meio, quase 4 anos, trabalhando com uma igreja genuinamente espanhola e por muito tempo nós fomos os únicos não espanhóis da igreja. E a gente sempre teve esse perfil que a gente sempre comenta nos podcasts, que a gente fala sobre isso, principalmente no jet lag, de entender a cultura e não querer impor a nossa cultura evangélica latino-americana com influência norte-americana aqui na cultura espanhola. Então a gente sempre observou muito, bateu cabeça algumas vezes por pensar diferente, mas com o tempo entendendo a maneira de ser do espanhol, de ser igreja na Espanha. Mas o que aconteceu nesse ano que tá rompendo um pouquinho nossos paradigmas? A gente recebeu algumas famílias latino-americanas na nossa igreja. E eram famílias, assim, é muito interessante. Igual, por exemplo, tem uma família que o homem, ele é espanhol e ele é casado com uma mulher que é do Peru. E eles estavam morando aqui há 1 ano e eles estavam buscando igreja e encontraram a nossa. E ali se sentiram em paz, se sentiram em famílias e acolhidos. E já teve outras famílias da América do Sul que estavam aqui e nunca pensaram em procurar. Você acredita que tem uma família que faz mais de 5 anos que mora aqui em Linares? Eles nunca foram numa igreja e tal. E aí, por conhecer a esposa desse espanhol, que é a latino-americana também, que convidou eles e agora estão indo na nossa igreja e estão super apaixonados pela igreja, pela família. Então, por causa desse casal, né, que a esposa é peruana e ela tem contato com outros latinos que estão aqui. Ela é muito legal. Sabe aquela pessoa que é super espontânea, ajuda todo mundo, conversa todo mundo? Isso fez com que outros latino-americanos chegassem à igreja também. Então, nesse ano tivemos um crescimento da nossa igreja. A gente tinha esse orgulho, entre aspas, de dizer que nós éramos os únicos não espanhóis, os únicos não espanhóis, para uma igreja que agora é muito... É multicultural, é uma igreja multicultural. Exatamente. Continuamos com um bom grupo de espanhóis, mas assim, uns 30% da igreja hoje já são latino-americanos por causa disso. De um vai trazendo o outro, vai trazendo o outro. E a gente tem trabalhado essa multiculturalidade, inclusive com os espanhóis. Os espanhóis entendendo diferenças. Nossa, e tá sendo muito legal, viu, gente? Tá sendo enriquecedor, tá demais, assim, a gente, essa mescla de cultura, a gente até fala, né, que a pessoa que ela vem pra nossa igreja, ela já vem com uma mochila da cultura dela. E dentro dessa mochila pode ter elementos do evangelho, de que ela foi crescida dentro do país dela. Mas alguns não são cristãos e estão lá também, por não serem cristãos, pra ouvir do evangelho. Então isso é muito legal. Então, assim, por exemplo, a gente tem famílias da Colômbia, Venezuela, Peru, Honduras. E Brasil, né? Somos nós e os 2 estudantes que estamos acompanhando, né? O Pedro e a Bruna, que têm participado também muito da igreja e servido bastante. E a nossa comunidade latina tem crescido dentro da igreja também. Mas é legal porque, assim, a gente sempre... Os espanhóis, eles acolhem muito bem, os espanhóis da nossa igreja. A gente sempre vai conversar com as pessoas, entram e conversa e pergunta como que tá. E assim, a gente faz atividades, falando assim, específico agora, a gente tá na época do Natal, então a gente tá montando, sabe que é igreja, né? Pra você que me segue no Instagram, já viu lá no meu Instagram, que a gente tá montando presentinhos pra igreja no Natal, e a gente se reuniu e foi o pessoal também, dos latinos que começaram a ir na igreja agora, pra ajudar, então foi super legal. E rola essa integração, né? O lindo do reino de Deus é isso, né? Na igreja a gente consegue ter essa integração, todos se consideram iguais, né? Não tem assim, difícil de ter contato com espanhóis e tal, tá todo mundo misturado, tá trabalhando junto, fazendo as coisas juntos. Tudo junto, servindo junto em todas as áreas, isso é muito legal. E esse foi um grande desenvolvimento da nossa igreja nesse ano, que cresceu em número, cresceu em desafios também, e a liderança continua aí, a gente faz parte da liderança e Deus tem nos usado nesse trabalho aqui tão legal que a gente tem desenvolvido aqui na Espanha, junto com a igreja espanhola. E a gente continua com os nossos trabalhos, né, marido? Não só servindo a igreja espanhola, não só
produzindo podcast, não só lendo livro triste, porque vamos combinar, 2024 foi o ano do podcast literário triste. Sim. Né? Se não tivesse meu Harry Potter aí pra salvar, não ia ter livro alegre. Sim, mas nós continuamos servindo em várias outras frentes do ministério, né? Como a gente sempre conta pra vocês, a gente veio pra cá porque tinha a possibilidade de continuar servindo online de outras maneiras, né? Através do irmãos.com e de os outros ministérios e podendo também servir presencialmente com a igreja aqui, apoiando a igreja, mas a gente continua desenvolvendo alguns outros projetos. Eu trabalho muito com igrejas discipuladoras da nossa amiga irmã Elaine Schuller, que desempenha um trabalho incrível com discipulado e com liderança no Brasil. Ajudo muito com as redes sociais, com conteúdo e tudo, com eles. E especialmente trabalhamos muito com a OMF, que já contamos para vocês outras vezes aqui, que é uma missão que tem o foco de trabalhar com o leste asiático, de abençoar o leste asiático. E esse ano a gente também, né, trabalhou bastante. A equipe tem crescido, o conteúdo tem crescido, os eventos que a OMF participa tem crescido e a gente tenta coordenar isso tudo remotamente, né? A gente não vai para os eventos, apesar da minha viagem para a Alemanha, que aconteceu em abril, que foi muito legal. Mas isso nem foi para um evento, foi para participar de um evento, mas da coordenação de comunicação da OMF. Foi uma experiência muito legal. Mas além disso, a gente está trabalhando com outros eventos em que a OMF leva stand. Então a Adri organiza, gente, sonha. É tão legal, porque assim, eu sempre gostei muito de trabalhar em evento, né? Então, pra mim, a coisa mais esquisita era participar de um congresso, de um evento, e eu não estar no stand, não estar na correria pra lá e pra cá. Não tá gravando podcast. Não tá gravando, é verdade. Só que aqui, morando na Espanha, a gente não participa de congresso e evento pra cá, porque pra cá não tem, né? Vamos combinar. E a gente mudou um pouquinho o foco do nosso ministério pra mais coordenado que participar de fato, né? Mas aí é tão legal, por exemplo, a OMF apresenta, né, a missão, a propósito da missão, mobiliza pessoas pro leste asiático, e aí vai participar dentro do Vocari. Aí conta com a nossa ajuda pra gente montar todo o stand, ter estratégias. Você que esteve no Vocari esse ano. Atividade, foi muito legal. Você que esteve no Vocari esse ano e viu o stand da OMF, tudo tem nosso dedinho lá. Tudo tem. Tudo planejado. Sonhado, desenhado por nós aqui da Espanha. E aconteceu lá no Brasil. Foi muito legal. Agora, no fim do ano, vai ter na Polônia, né? Um evento do Revive. Nós estaremos com o stand lá, estamos organizando isso. Em janeiro, em Córdoba, na Argentina, vai ter o CIMA 2025, né? Que é um encontro de... É como o Vocari, né? Só que para a América Latina, organizado pelo Comiban. Também estaremos lá remotamente, né? Através do nosso trabalho. Sonhando com o stand. É tão legal, gente. É muito legal. A gente tem feito isso e, assim, faz parte do nosso ministério aqui também, além das redes sociais da OMF, que eu encorajo vocês a seguir-nos lá também, porque a gente tá em português, é OMF, O de ovo, M de Maria e F de faca, _ PT, porque é em português, não é de Portugal, nem do partido, mas é porque é em português. Lá você tem histórias, gente, toda semana eu me emociono com as histórias que a gente posta lá. É muito bonitinho mesmo, gente. Missionários que estão no leste asiático e contam suas experiências, coisas do dia a dia, coisas do ministério, relação com a igreja, descoberta de novas comidas, os desafios do dia a dia. Muito legal pra seguir. E agora, você que tá ouvindo dia 24 de dezembro, olha aí, Natal, hein? Tem uma série de posts de missionários que estão fora nessa época do Natal. A gente preparou uma série sobre Natal no leste asiático. Olha aí. São 7 posts sobre cada um dos países em que a gente atua no leste asiático, contando um pouquinho de como é o Natal nesses países que não têm a cultura cristã. Muitos, né, nunca ouviram falar de Jesus. Não existe feriado, né? No Japão, por exemplo, os bancos abrem no dia 25, né? Normalmente, é um dia normal. As crianças vão pra escola no dia 25. Então, são curiosidades, né? De países como Filipinas, Camboja, Taiwan, Japão, China. Então, entra lá, você vai ver essas curiosidades do Natal e outras muitas curiosidades. Então, a gente tá em português, espanhol e francês. Todo esse conteúdo é coordenado por mim, né? Então, é OMF_PT, OMF_ES ou OMF_FR. Se você quiser praticar seu espanhol ou seu francês, olha quase aí. todos os conteúdos estão nessas 3 contas aí. E a gente desenvolve esse trabalho com muita alegria. Tem muita gente que não sabe, né? A gente vira e mexe e fala disso aqui, mas tem gente que não sabe que a gente tem essa frente também. É muito legal. Nós, latino-americanos, morando na Espanha, trabalhando com mobilização para o leste asiático, que é mais global do que isso. É bonitinho, né, amor? Não, e fora que a gente trabalha também com a CEPAL lá do Brasil, com a CEPAL aqui da Espanha. Sigam a CEPAL Espanha, que também é coordenado por mim. Olha aí, se vocês quiserem falar espanhol também, na CEPAL Espanha tem muitos posts. Pra vocês terem uma noção, tem as 3 contas da OMF que eu coordeno, tem a conta da CEPAL Espanha, então é só digitar CEPAL Espana,
tudo junto, também é coordenado por mim. A conta da igreja que C29 Linares, também coordenada por mim. C29 Linares, segue lá. E Igreja Discipuladoras, tudo junto no Instagram, assim, tudo que você vir. Igreja Discipuladoras tem outras que produzem conteúdo lá também, mas nas demais contas, 100% minha coordenação de conteúdo lá, então vocês vão ver um pouquinho do meu trabalho em todas essas contas também. E pra você que ainda não segue irmãos.com, eu não vou falar nada, viu? Sim, tá em pecado. Vai receber carvão do Papai Nosso à noite. Irmãos_com no Instagram. Tem época que a gente posta mais, tem época que a gente posta só as imagens dos podcasts, dependendo da correria do nosso dia a dia aqui, mas toda semana tem pelo menos um lembrete pra você ouvir o podcast irmãos.com lá no Instagram. Vamos falar um pouquinho do podcast esse ano, esposinha? Vamos, porque a gente trabalhou, né? Trabalhamos esse ano. Porque assim, a gente sempre termina o ano, percebe que fez muita coisa durante o ano, mas nunca para pra avaliar. Esse ano eu resolvi fazer um relatóriozinho aqui dos nossos episódios em 2024. Com a ajuda do nosso secretário ChatGPT. Quem nunca, né, usou o ChatGPT? Gente, o ChatGPT é muito bom. Não, você não pode usar pra trapacear. Agora, se for usar pra seu auxílio, pra aí somar, é muito bom. Exatamente. Muito bom. E nesse ano nós tivemos redondos 50 episódios, olha aí. 50. É a nossa média anual. Pera, deixa eu pensar. São 52 semanas no ano. 50 episódios. Caramba, é muita coisa, né, amor? É muita coisa. Foram 12 literários e 12 jetlags. 12 livros ao mínimo, então, a gente leu, né? Não, 11 livros. Porque o primeiro literário do ano foi aquela caixinha de perguntas, a gente respondeu perguntas e tal. Foram 11 livros. É que eu li 2 livros a mais aí também esse ano. Mas não tava no literário. Não tava no literário. Mas aí o que o ChatGPT fez pra gente foi um relatório desses livros. Eu pedi pra ele organizar por gênero de autor, nacionalidade e tal. Mas eu fiquei triste, eu achei que eu tivesse lido mais. Eu quero ler mais próximo ano aí, ó. Resolução de ano novo? Não vou, porque o primeiro livro já é enorme. Falando nisso, gente, fica aqui um disclaimer importante, não é para menores de 16 anos o livro que a gente vai ler pro próximo literário, tá? Eita, não sabia disso não, marido. Você não começou ainda? Já começa com tudo. Já comecei, mas pra mim tá... enfim. O Jogo do Anjo, tá? Que vai ser o livro de fevereiro, não é pra menores de 16 anos, tá bom? Não é tão angelical assim, né? Ele não é tão anjo assim, né? Bom, dos 11 livros que nós lemos neste ano aqui, 3 foram de fantasia, que é o Quebra-Nozes e os 2 Nárnia, né? Esse ano nós lemos 2 Crônicas de Nárnia. 2 de ficção científica, eu colocaria 3, mas ele separou em 2 partes aqui. Ficção científica estaria Frankenstein e Eu, Robô, e ele colocou entre ficção, absurdismo, A Metamorfose, do Kafka. É absurdo mesmo, mas é muito legal. Mas bom, enfim, você tem que ouvir o podcast literário sobre A Metamorfose pra vocês entenderem, porque ele não é tão classificado como ficção assim. Sim, é uma viagem interessante, né? Foram 3 de romance realista / social, o 15, o Capitães de Areia e a Morte do Ivan Illich, e 2 romances infanto-juvenis, O Meu Pé de Laranja Lima e o Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu discordo dessa classificação. ChatGPT também está errado. Mas isso está, inclusive, na ficha técnica do livro, que é um romance infanto-juvenil, Meu Pé de Laranja Lima. Não é o ChatGPT que está errado, é quem fez essa ficha. Gente, Meu Pé de Laranja Lima não é infanto-juvenil. E ponto final. Ouça lá pra entender. Eu achei que estava mais equilibrado esse ano, mas foram 8 livros escritos por homens e só 3 escritos por mulheres. Acho que ano passado a gente leu mais livros de mulheres do que esse ano. Porque a JK, a gente leu 2 da JK esse ano, né? Só um da foi JK. só um? 2 do C.S. Lewis, mas são das mulheres foram a Raquel de Queiroz, a Mary Shelley e a J.K. Rowling. Agora, a nacionalidade dos autores, achei bem interessante. Foram 3 livros de autores brasileiros, o 15, Meu Pé de Laranja Lima e Capitães da Areia. Um alemão, que foi o último do ano, Quebra-Nozes. 2 de autores ingleses, né? Frankenstein e Harry Potter. 2 da Irlanda do Norte, C.S. Lewis representa esses 2, que são os 2 crônicas. Então, né? Que eu achava que fosse inglês também, mas tudo bem. E a gente vai aqui pro leste europeu, que vai entrar 2 russos, A Morte de Ivan Illich e Eu, Robô, e um da República Tcheca, A Metamorfose. Olha que legal, que variado, né? Caramba, que legal. Bem mesclado mesmo. E não entrou nenhum espanhol aí, hein, marido? Olha vai aí. Começar o ano que vem já com espanhol. Mas também não entrou nenhum africano, nenhum asiático, nenhum outro latino-americano que não fosse brasileiro. Teve poucas mulheres, então acho que essa avaliação é legal pra gente, no ano que vem, ser mais intencional, né? Ser mais focado, assim, na multiculturalidade, pra poder aprender mais com culturas diferentes. Acho que a gente vai nesse sentido.
sentido. No jet lag, nós tivemos 12 episódios, sendo que 3 deles foram especiais, e o ChatGPT organizou os convidados ou os países em que gravamos o jet lag por continentes, né? Então, nas Américas, a gente teve Estados Unidos, Canadá, Porto Rico e Brasil. Eu coloquei Brasil porque a gente fez aquele episódio de choque cultural reverso. Sim, que tinha gente que tava lá no Brasil. Conta o Brasil. Da Europa tivemos Suécia, Noruega, Alemanha e Espanha. Tivemos também representantes da Oceania, a Austrália, e um do Oriente Médio, né, que é considerado Ásia, e a gente não conta qual é o país por questões de segurança, mas também foi bem variado, hein? Rodamos o mundo todo. Inclusive, no último episódio do ano, que a gente falou sobre fazer amigos, a gente gravou com um representante basicamente de cada continente. Foi um episódio muito gostoso. Eu colocaria a África aí também, por causa da menina do Sudão do Sul, que participou do programa de Fazer Amizade. Ela representou de alguma maneira o Sudão, mas ela nem contou a história do Sudão do Sul, contou mais da Austrália mesmo. Verdade, né? verdade. Tá mas certo. assim, a gente deu essa girada no mundo, gravou vários episódios especiais durante esse ano, cada um é especial pra gente. Eu sempre falo, né, eu gravo o episódio, né, a gente estuda bastante pra gravar episódios, os livros a gente tem que ler, é uma preparação muito grande. Depois a gente grava esses episódios, depois a gente revisa a edição que o Chico faz pra gente, e ainda depois eu ouço 1 ou 2 vezes o episódio pronto, né, então assim, eu cresço trabalho, muito. Gente, é trabalho. E aprendo muito, assim, o podcastirmãos.com é uma das minhas grandes fontes de conhecimento por tudo que está envolvido fazê-lo e escutá-lo depois, então é uma grande alegria poder compartilhar com vocês esse trabalho que a gente faz aqui semanalmente aqui no nosso podcast. E a gente gosta bastante, viu? A gente tá aqui falando que dá trabalho, que a gente faz, mas a gente gosta muito, muito de fazer o programa, independente, assim, de números, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que é voltada aí pro público da internet, que é muito voltada a números. Quais são os números que eu tenho que atingir e tal. Pra gente, são pessoas que estão nos ouvindo, não é clichê, e a gente é apaixonado pelo que a gente faz. A gente quase não olha pros números. Por quê? Porque a gente não depende deles. A gente não precisa apresentar números pra patrocinadores, não é isso que motiva a gente faz realmente porque gosta, porque aprende muito e porque se sente feliz compartilhando um pouquinho do que a gente tem aprendido também, né? A gente queria que mais pessoas ouvissem porque é muito legal. Mas não é isso que comanda as nossas decisões ou a nossa vontade de fazer, senão a gente não estaria aí há quase 20 anos produzindo podcast, né? Por falar em números, acho que os únicos números que eu olho é quando no fim do ano o Spotify prepara o Rapid pra gente também. Porque esse ano o Spotify não caprichou tanto no podcast, né, amor? Pros ouvintes, não, assim, acabou dando um foco mais pras músicas. No ano passado tinha focado mais no podcast. Esse ano só fez o ranking lá, acho que dos top 5 podcasts que as pessoas ouvem. Mas para os produtores tem um Rapid mais completinho, assim. E foi legal, a gente compartilhou já lá na cabineirmãos.com, mas eu vou contar pra vocês aqui nesse programa mais íntimo que a gente tem de fim de ano, pra vocês terem uma ideia. E esses números são só do Spotify, né? Nossos ouvintes não estão só no Spotify. Eu, por exemplo, não ouço podcasts pelo Spotify. Eu ouço pelo Pocket Casts, que também fez um resumo no fim do ano, que foi bem interessante, do que eu ouvi no ano. Então, o que eu ouço de podcast nem entra nas estatísticas. Mas a grande maioria das pessoas que ouvem podcast, ouvem pelo Spotify, então eu queria compartilhar com vocês um pouquinho esses números, para vocês terem uma ideia. Nesse ano, no Spotify, nós crescemos em 67% no número de novos ouvintes que chegaram ao podcastirmãos.com. Caramba! Vieram por causa de Harry Potter, olha aí. Vieram por causa de tantos temas diferenciados que a gente apresenta. Nem todos ficam, porque um ou outro acaba vindo só por aquele tema e depois descobre que, né, não necessariamente a gente só fala sobre Senhor dos Anéis, por exemplo, mas muita gente acaba ficando, então foi um número considerável que chegou. O episódio mais ouvido no Spotify durante esse ano foi o 585, que o Matheus Soares gravou com a gente, Pequenos Desafios, Grandes Mudanças, um episódio que surgiu assim meio que despretensiosamente, a gente tava conversando sobre isso, vamos gravar sobre isso, foi um programa muito legal. Foi 585. Muito divertido esse programa, marido. O país número 1 que ouve o podcastirmãos.com, qual será? Qual será? Obviamente o Brasil, mas nós tivemos ouvintes durante esse ano em 41 países diferentes. Caramba! Gente, esse é um número realmente considerável, porque a gente só grava em português. Uau! Né? São brasileiros e outras nacionalidades luso-hablantes que estão por todo o mundo, mas que ouvem nosso podcast também. E isso é realmente um número impressionante. Então a gente agradece. Eu tô chocada com esse número de países. É muito, né? A gente agradece Muito obrigada, pela gente. diáspora brasileira, né?
que está pelo mundo. Isso é verdade. E faz a gente ser ouvido em países tão diferentes aí. O jet lag contribui muito pra isso também, né? A gente tá falando de vida em culturas diferentes. Então a gente agradece demais por vocês ouvirem, compartilharem. E assim, a gente não paga publicidade, a gente não recebe por publicidade. É um podcast de guerrilha mesmo, assim, na participação de vocês que contribuem espontaneamente, financeiramente para que esse trabalho continue e também compartilham o nosso podcast para outras pessoas que sempre estão chegando. Então a gente agradece de coração pelo esforço que vocês fazem de fazer essa palavra ser espalhada também. Marido, agora entrou aquela caixinha de aleatoriedades. Já? Já entrou. Então tá bom. Não, é que antes aqui, assim, eu tinha notado que o nosso pequeno agora, ele fez uma transição, né? Ele saiu do primário e agora tá no instituto. Uhum. Então, eu quero só lembrar vocês que o instituto aqui é uma fase muito importante pra criança/adolescente, porque é quando eles desenvolvem mais a adolescência, né? Sim. Então, eles estão bem na adolescência. E a gente falou um pouco sobre isso no episódio do Divertidamente 2, que ele participou também. Essa mudança é um pouquinho diferente do momento em que muda no Brasil, né? No Brasil muda do 5º pro 6º, depois do 9º pro 1º do ensino médio. Aqui muda do 6º pro que seria o 7º. Então, os 6 primeiros anos são primário, o que seria o 7º entra no instituto. E essa mudança faz com que mude de escola, muitas vezes muda a maioria dos amigos, né? Porque eles acabam indo para institutos diferentes. Graças a Deus, nossos filhos conseguiram manter pelo menos o núcleo mais duro, assim, das amizades. Da mudança do primário pro instituto, que foi uma bênção mesmo, porque eles, né, são mais fechados, têm mais dificuldade de se relacionar. E esse ano, no meio do ano, que é quando muda o ano letivo aqui na Europa, nosso mais novo entrou no instituto também e tá vivendo esse desafio. Tão feliz da vida. E a gente ganhou mais uma hora da nossa manhã, né, marido? Porque na primária eles saem às 2 da tarde. Eles saem às 2. E iam pra escolas diferentes, né? Agora, assim, os dois já vão sozinhos pra escola, já voltam sozinhos da escola, porque eles vão juntos para o mesmo instituto. Entram às 8h30 da manhã, saem de casa aqui às 8h05 da manhã. Sai de noite sempre, né? Nessa época do ano, sai de noite. E vão com um amiguinho que tá esperando eles aqui na porta, tão bonitinho, né? Bonitinho. Vão pra escola juntos, voltam juntos às 3 da tarde. Essa é a nossa nova rotina aqui. A gente pode... não é integral, viu? Não é integral, não é semi-integral. O pessoal fala, é integral, semi-integral. Olha, vou te falar que padrão creio que a resposta que eu mais dei no Brasil foi essa. Se os meninos estudam integral, se eles almoçam na escola. Porque se eles saem às 3 horas da tarde, eles almoçam na escola? Não, gente, porque o espanhol almoça às 3. O espanhol almoça às 3 horas da tarde. Então a gente fica esperando eles chegarem às 3 pra poder comer com eles entre esse tempo, né? Enquanto isso, a gente faz alguns lanchinhos durante a manhã, porque não dá pra aguentar até às 3 da tarde. Levam frutinha, levam pãozinho. E eles na escola também. Mas tem sido uma experiência legal, né? Os espanhóis geralmente fazem um terrorismo, assim, né? Pra quando vai entrar no instituto. Nossa, vai entrar no instituto tá chegando. Porque as coisas mudam muito. É aquela coisa de ter uma só professora e depois ter 6 aulas por dia com 6 professores diferentes. Um monte de livro, um monte de matéria nova. Alguns, quando vão pro instituto, começam a fumar, né? Então, assim... Começa a namorar. Começa a namorar. No primário você não vê ninguém de namoradinho, de casalzinho. No instituto já começa. Esses dias eu tava com o nosso mais novo no supermercado e na fila tinha 2 que estão na sala dele. Ele mencionou pra mim, esses 2 estão na minha sala. Esse de blusa branca fuma. Eu falei, nossa, meu filho tem 12 anos, tem um companheiro que fuma. Mas ele falou que é repetente, ele deve ter uns 14, assim, mais ou menos assim, sabe? Nossa, é chocante. Mas eu lembro que minhas colegas de 14 anos fumavam na escola também. Então, porque a gente vive aqui o que era os anos 80, 90 no Brasil, né? Faz tempo que a gente não fala isso, que a gente tá nos anos 80, viu? Inclusive, gente, a minha cidade, eu sou apaixonada pela minha cidade. Ainda sou apaixonada. O pessoal fica, quero ver depois de 3 anos morando. Sou apaixonada porque, gente, aqui acontecem as coisas mais aleatórias do mundo. E eu estou muito chateada porque eu não fiz parte da aleatoriedade desse fim de semana. Que foi o quê? Porque tem muitas atividades ao mesmo tempo, então a gente tem que escolher uma pra fazer, né? E eu acho que eu escolhi a errada. Porque, gente, olha essa ideia tão legal. A gente gravou um podcast esse ano falando como chegar até o 100. E lá a gente falou que aqui na cidade, a prefeitura faz de tudo pra você se movimentar. Deixa eu só fazer um disclaimer, eu acho que é do ano passado, não é nem desse ano. Piscou, passou. Piscou, passou. Mas ficou muito bom, esse episódio ficou muito bom com a Silvana. Gente, é do ano passado, meu Deus. Tem várias coisas que eu achava que era desse ano, é do ano passado. É do ano passado, olha isso.
isso, gente. Daí, aqui a prefeitura, a gente comentou nesse podcast como chegar até os 100 anos, de que a prefeitura faz vários projetos para você se movimentar, para você fazer exercício. Então, por exemplo, fecha o centro para não passar o carro. Então, daí, se você tem que chegar até o centro, você tem que estacionar longe para chegar lá até a pé. Daí tem rotas de bicicleta, tem rotas de senderismo que o pessoal vai caminhar. Então, tem várias coisas assim. E esse fim de semana aconteceu o Linares Baila. Ah, eu vi isso. Ah, tão legal. Sabe o que Eu vou postar no meu Instagram. Você filmou isso? Não, mas tem algumas pessoas que compartilharam o vídeo que a prefeitura fez. A prefeitura, ela perde o time dos vídeos, sabe? Tipo, o vídeo é tão legal, mas ele não acaba nunca. Aí eu fui ver, o vídeo tem 2 minutos e meio. Só ver o comecinho tá bom, né? Por que você vai fazer um highlight de um evento de 2 minutos e meio, gente? Ninguém tem... Quando chega no 1 minuto e 40, você já fica... Nossa, não acaba nunca o vídeo, né? É porque tem que mostrar todo mundo, sabe? Tem que usar todas as imagens que foram feitas, porque senão a pessoa vai falar, ai, eu vi que me filmou, mas eu não apareci. Por que não apareceu as crianças do balé? Ai, por que não apareceu o pessoal que dança flamenco? Então, mas foram, gente, 2 dias, não foi assim, 48 horas, porque eles pararam pra dormir. Mas eles começaram cedo e foram 2 dias aonde eles convidavam as pessoas pra dançar. Por isso que chama Linares Baila. Então aí tinha um ônibus, aqueles ônibus que a parte de cima é aberto. Que chamaria de tipo trio elétrico no Brasil, não? Sim, sabe? Esses do... Sim. Mas é tipo um trio elétrico, um ônibus aberto em cima, que as pessoas podem com caixa de som. Dançar, Só que aí, aqui em Linares, tem várias escolas de dança. Então eles convidaram todas as escolas de dança pra dançar em volta do ônibus no grande centro da cidade. Então aí tem pontos que o ônibus para, as pessoas sobem no ônibus, dançam em cima do ônibus e aí eles fazem a volta pela cidade dançando em cima do ônibus, buzinando. Aí tem o carro da polícia atrás. Aí você pergunta assim, como assim as pessoas estão dançando em cima do ônibus? E a segurança disso? Não tem. É Europa, gente. Não tem. Aí você pensa assim, não, eles devem estar tudo amarradinho com cinto de segurança. Zero não, segurança. É uma guarda, assim, é uma grade que tem na altura da cintura, talvez. Na altura da cintura. Mas você tá dançando, o ônibus freou, caiu, levanta de novo. Paciência. Nada mais Europa que isso, gente. Mas aí eles estão dançando, eles estão dançando bastante e tal. E aí eles param no centro. Aí quando eles param no centro, tem uma parte no centro que não passa carro, que eu falei pra vocês. Então o ônibus para, o pessoal que tá em cima desce e aí encontra com as companhias de dança. E aí vai todo mundo dançando junto. Na rua, sim? Na rua. Então é tipo, forma como se fosse uma fila de zumba. Sabe quando você tá na zumba na praia, alguma coisa assim, dançando? Não sei. E vai todo mundo atrás dançando, a cidade inteira dançando. Gente, você perde de vista. Eu vi o vídeo, tem muita gente assim dançando de todas as idades. E aí eles vão andando pelo centro antigo inteirinho, dançando, ouvindo música e dançando. É muito legal. Essa coisa da Espanha de incentivar muito a cultura, né? Acho que da Europa em geral. O Brasil tem aprendido muito com isso também. Tem cidades que têm ações bem legais com relação a isso. Mas aqui é incrível, assim. E são coisas muito aleatórias, mas tá acontecendo, sabe? Gente, o que teve algumas semanas atrás? Chama Linares Baila. Ele vai convidar vocês pra dançar. E as pessoas vão, sabe? E de todas as idades, gente. Não é cringe, você pensa assim, o sabe? adolescente vai olhar e falar, nossa. Não, o adolescente tá lá se divertindo. Não é cringe no sentido de, nossa, que brega isso, nada a ver. Né? Outro dia teve a passeata de personagens da Disney. Aí você pergunta assim, licenciado? Imagina, sabe? É maravilhoso, Stormtrooper, maravilhoso. O que a galera improvisa em casa, assim, e tal, e sai fazendo passeata e a criançada vai junto, se divertindo. Os gente da cidade para, isso impulsiona o comércio, vem gente de fora, as famílias encontram coisa pra fazer, né, que não tem tantas opções, assim, de coisas pra fazer na cidade. Então, a prefeitura acaba fomentando esse tipo de coisa que dá uns resultados muito legais, né, gera esse senso de comunidade, das pessoas se conhecerem, né, além dos festivais que acontecem, as feiras que acontecem, a cada 3 finais de semana tem alguma coisa acontecendo de feira. E eu sempre mando pro Paulinho, hoje eu já mandei pra você as festividades de hoje à noite tem uma coisa muito legal, vai ter tipo a Batalha dos Corais das músicas natalinas espanholas, aqui pertinho de casa, e eu quero ir, 7 horas da noite, eu já mandei pra você, marido. Eu gosto muito, é muito legal que os espanhóis que moram aqui, que são da nossa igreja, eles estão perguntando pra mim agora. Eles ficam, Dri, e aí, o que vai ter na cidade hoje? O que vai ter esse fim de semana? Porque eu tô metido em tudo. Eles costumam falar, né, que a gente conhece mais de Linares do que eles que viveram aqui a vida toda, né? Porque a gente vai se metendo nessas coisas, se envolvendo, né? E descobrindo. Eu gosto, gente. Eu adoro. O Linares Baila passou aqui na rua de casa, porque a gente mora numa rua bem localizada aqui, né? No centro. A gente tá assistindo um filme de Natal. A gente parou o filme, fomos todo mundo
uma sacada pra ver o Linares Bar. Até a cachorra vai ver. Pois é. Até os brasileiros aqui, a gente já comentou com vocês, né? Que tem os estudantes brasileiros da universidade e tal. E a gente tem bastante contato com eles. E eles me perguntam pra mim, Dri, quando que vão acender as luzes de Natal da cidade? Eu falei, ai meu Deus, eu sou o canal de informação. Você precisa ter um contato dentro da prefeitura pra ter informação Por um acaso direta. eu sabia, né? Tá bem informada. Não, você ficava assim, ai gente, ainda não tem informação aqui no Instagram, esse pessoal é muito lerdo tal. E cada 5 minutos entrar, ainda não informaram quando eu vou acender as luzes. Não, ó, gente, ó, Prefeitura de Linares, me contratem aí, porque eu se você estiver escutando esse episódio, Prefeitura de Linares, tem alguém muito interessado em te ajudar aqui, tá? E atualizar a tempo as informações, que tá chegando atrasado pra gente. Mas aí é legal porque eu tento não só me manter informada, mas eu também tento participar das coisas, Sim, né, Maria? E informar outras pessoas, né? Informar, eu mando, gente, print pra várias... Nossa, é muito coisa de senhorinha, né? Mas eu mando print, eu falo, ó, acho que isso vai ser legal e tal, isso vai ser legal. Porque é uma maneira da gente se envolver com a comunidade, né, gente? A gente faz parte dessa comunidade e a gente não quer viver isolado dela, né? A gente quer estar dentro. Sim, e você toma essas atitudes, eu vou junto, né? Na maioria das vezes. Loucura. E a gente acaba conhecendo muita gente e cumprimentando gente na rua, né? Cada saidinha a gente encontra 3, 4 famílias que a gente conhece A gente foi ver um mágico aqui no teatro. E tudo de graça, viu, gente? Só tem que tirar o ingresso antes e tal. Mas a gente foi ver um mágico aqui na cidade, no teatro. E aí eu encontrei meu vizinho aqui de baixo. Ele ficou tão feliz que me viu. Abraçou e veio. Aí hoje ele tava aqui no trenzinho de Natal, me viu, me deu um tchau. Ficou em pé no trenzinho de Natal pra me dar tchau. Então a gente vai desenvolvendo essas amizades assim com os vizinhos. É um vizinho que tem síndrome de Down, né? Ele é muito querido, muito assim, querido né? Da comunidade, gente. É impressionante. Ele conhece muita gente na cidade. Muita. E ele vê a gente já abraça. Nas primeiras vezes, quando a gente era novo aqui, quando éramos novos aqui... Ele ficava ressabiado, né? Ficava ressabiado, não olhava na cara. Não gostava nem de entrar no elevador junto. Agora se transformou, né? Ele agora conversa ele comigo também. Ele tem medo da Fiona, da nossa Ele tem medo da Fifi. Mas aí eu falei pro Paulinho, né? Não, eu tinha desistido de fazer parte do Festival de Artes. Só que eu falei, vou fazer, vai. Esse ano eu vou fazer de novo. Né? Festival de Artes é aquele festival de grafite que acontece aqui, que tá virando referência na Espanha, até no mundo, né? E esse festival já acontece há alguns anos aqui. Em 2022 você foi, 2023 você decidiu não participar. Não. E 24 você falou, não, quero ir de novo, né? Quero tentar de novo. Porque, assim, eu vou ser muito honesta aqui. Eu tava conversando com uma amiga minha e ela falou pra mim assim, Dri, tem muita gente que não sabe trabalhar com voluntariado. Mas é porque a gente trabalha com voluntário há muito tempo. E a impressão que eu tenho é que brasileiro sabe trabalhar com voluntário, sabe? Porque as igrejas brasileiras estão cheias de voluntários, Sim. As organizações missionárias, os movimentos, tá tudo ONGs, quanto é lugar, né? As ONG, tudo tem muito voluntariado. Todo mundo sabe trabalhar muito bem com voluntariado. Então aqui, quando acontece alguma ação dessa que precisam de voluntário, eles não sabem trabalhar direito com voluntário, sabe? Então eu já até meio que quis me oferecer assim, de voluntariado, mas eles ainda não me conhecem, não sabem como que eu trabalho, então por isso que eu tô Você quis trabalhando. Se oferecer pra ajudar no voluntariado, pra ajudar, né? no voluntariado. Eu escrevi, né? E aí foi por isso que esse ano eu coloquei lá, né? Eles mandam um formulário e falam no que você quer se envolver. E eu coloquei que eu queria me envolver especificamente com a gestão de voluntários, porque eu tenho experiência na área. Só que daí era chamaram uma outra menina que trabalhou com a gestão de voluntário. Ela é super fofa, educada, gente boa, pra cima, sabe? Assim, alto astral e tal. Mas era péssima de organização de voluntariado, assim. Ela deixava os voluntários perdidos, não sabia onde que tava. Quando mudava o horário, ela não sabia o que tinha que fazer. Só que é sempre com muito bom humor e educação, né? Isso é um ponto muito positivo. Só que daí eu falei pro Paulinho, não, eu quero continuar, por quê? Primeiro, eu quero continuar tendo contato com a comunidade, quero continuar praticando meu espanhol. E, gente, é tão legal você acompanhar o artista do zero, ele pintando, a criação dele. E sem contar que você vai se tornando mais conhecida no meio também, né? Por que chamaram a menina pra coordenar o voluntariado, não você? Porque conhecem muito mais a menina, né? E ela é espanhola, já tem uma relação com eles e tudo. Pra você desenvolver essa relação, você precisa começar a ter esse contato mais intenso com eles, né? Não, e foi tão legal, porque assim, esse ano eu fiquei num lugar que foi o melhor mural do festival. Foi o mural mais bonito do festival. Quem te segue já viu, né? Uns 4, 5 posts diferentes você mostrando esse mural, porque ficou fantástico. Ficou muito legal. E ficou numa posição, assim, que tem um descampado na frente, então dá pra estacionar de carro, E as pessoas vêm de longe, assim, é impressionante. Entrando na cidade, basicamente, né? Entrando na parte mais central da cidade e chegando de carro, assim, você vê aquela parede gigante pintada
pintado com a mulher com a vela na mão e tal. Sim. Que tem uma história por trás da vela. Então, isso é tão legal, porque quando ele foi pintar, ele falou pra mim a ideia antes, né? Daí eu falei pra ele, Daniel, ele chama Daniel. Eu falei, Daniel, qual que é a sua ideia? O que você vai pintar aqui, né? E aí ele me contou toda a história. E ele me contou muito apaixonado por que ele faz. Porque ele gosta de arte, ele gosta de pintura e ele tá porque ele ama. Sabe, ele não tava ganhando. Gente, eles não ganham nada pra pintar, eles não ganham. Eles gostam de ter um espaço pra poder mostrar o material deles. E aí eu peguei toda essa paixão dele pela história da pintura que ele tava pintando. E aí todos os colégios que vinham e ele tava lá em cima pintando, eu explicava pros colégios. E eu sempre fazia, tipo, de uma forma teatralizada, sabe? Daí eu falava pros estudantes, porque assim, você que trabalha com criança, adolescente, você sabe que é difícil de chamar a atenção deles, né? Então você conta assim, daquele jeito mais sério, você acaba não conseguindo passar a paixão, toda a paixão que a pintura tem. Daí eu contava, essa pintura é sobre uma história de amor. E daí todos eles, E aí foi super legal, foi tão legal que o pessoal depois lá no grupo de voluntariado, eles quiseram depois que eu contasse a história, então foi bem divertido. Sim, você conheceu mais gente, né, participou, e tem a curiosidade de que o artista, ele faz uma borda, todas as pinturas dele... Isso eu ainda não postei no meu Instagram, vou postar. Ele faz uma borda com nomes, com palavras, e é uma borda, assim, se você olha de longe, você só acha que é uma borda pintada. São duas bordas de duas cores, na verdade. E nessa borda, ele escreve coisas, ele vai escrevendo, ele escreve trechos da história, escreve muito o que ele quiser escrever lá, com o estilo de letra dele, bem legal, só que fica um detalhe muito bonito da pintura. De longe, parece que é só uma faixa. Sim, sim. Não parece que tem palavras escritas ali de longe, sabe? E ele pintou, e a gente foi lá e mostrou pras pessoas e tal, depois também levou o pessoal da igreja pra ver a pintura, a Adri contou a história e não percebeu um detalhe que só da última vez você viu. E aí eu percebi que eu tava com um amigo nosso, né? Ele falou, olha, Adri, tem seu nome escrito aqui na parede. Eu falei, como assim? Ele que viu? Foi ele que viu. Eu falei, é sério? Eu olhei e falei, nossa, é verdade, tem meu nome. Daí eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, será que sou eu mesmo? Aí eu olhei e falei, nossa, ele colocou o nome dos 4 voluntários que ficaram no mural com ele. Em momentos diferentes, e colocou o nome dos artistas que estavam pintando junto com ele. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no particular, né? Falei, Daniel, essa Adriana que aparece aqui no mural, por acaso sou eu? Aí ele falou, sim, eu coloquei seu nome várias vezes repetida no mural. Eu, ai, que bonitinho. Eu fiquei tão boba, sabe? Porque é o tipo de parede que é assim, eu acho que eles nunca vão tirar de lá. Eu acho que só vai sumir se precisar derrubar o prédio ou se a parede descascar. Tempo, então, só isso. Infelizmente, essas obras ao céu aberto vão se deteriorando com o tempo, sim, né? Mas pelo menos uns 5 demorar. anos vai ficar lá. Então, vai ficar meu nome. Se não chamar ele pra vir repintar, né? Depois. Porque ficou incrível, tá gente. Lindo demais. Ficou só entrar incrível. no Instagram da Adri que você vai ver. Vai, tá lá nos meus destaques, inclusive, a última. E tá no meu feed também, né? Eu coloquei lá, tá bem bonitinho. Sabe uma história que a gente ainda não contou por aqui, esposinha? Tem muitas histórias, né, marido? Eu fico pensando, olha, será que a gente já contou essa? Será que já não contou? Mas lembrei aqui da nossa participação no Torneio de Bolos. Ai, não. Uma certa vergonhinha de ter participado. Gente. Ai, eu fiquei com um pouquinho. Vamos explicar. Não foi uma competição de quem fazia o melhor bolo, tá? Ah, não, porque também não, né? Bolo aqui é boliche, né? Vem de bowling, né? Do inglês bowling, do grego bolurus. Nossa vida. E a gente foi chamado, por nossa relação com os estudantes e tal, né? Eles iam fazer uma competição de boliche e falaram que todos estavam convidados. E a gente, como se empolga com essas coisas, você, né, principalmente se empolga com essas coisas e me empolga. Mas é porque, assim, o torneio de boliche, ele foi promovido pela Associação dos Estudantes de Linares. E aí eles falaram, Adri, mas a gente sabe que vocês gostam de jogar, a gente já falou que vocês podiam participar. Daí eu achava que ia ter mais adultos lá, né? Mas aí ela falou... Aí estavam nós e os estudantes. Era só nós dois adultos, gente. E o pessoal se perguntando assim, o que será que eles estudam, né, na universidade? Vocês estão fazendo mestrado? Perguntaram pra gente, né, mais velho? Mas, ó, eram 36 inscritos no torneio, e a gente foi, claro, pra se relacionar com eles e conhecer melhor, né, os outros estudantes que estão por aqui também. E fomos divididos em 6 pistas, né, com 6 participantes em cada pista. Você em uma, eu em outra e outras 4 pistas lá disputando. Mas sabe que eu fiquei com vergonha? Porque daí a maturidade falou mais alto nas pistas, entendeu? Pois é. Então o que aconteceu, né? Infelizmente ou felizmente, né, nós ganhamos
fomos, pelo menos nessa primeira parte, o vencedor de cada pista iria pra final. A Adri ganhou na pista dela, eu ganhei na minha pista, não sem emoção, foi muito disputado. Quero dizer que eu fui a primeiro lugar, é isso? A primeira? O primeiro lugar, né? O primeiro lugar de todas as pistas, olha aí. Nessa geral. Triagem. Mas aí nós fomos pra final, né? Os 6 melhores, né? De cada um fomos pra final. E acontece que a história não seria tão interessante se a gente tivesse ganho também, né? Mas eu confesso que quando eu fui pra final, eu fiquei com vergonha. Daí eu falei pro pessoal, gente, acho que eu vou deixar vocês ganharem. Porque imagina sair na página do Instagram da Associação Linarense de Estudantes da Universidade, 2 adultos que foram primeiro e segundo lugar. Não faz sentido, né? Aí você, com sua cordialidade, permitiu que outros ganhassem. Eu fiquei em segundo lugar, perdi pra um espanhol, que assim, ele falou que ele nunca tinha jogado tão bem toda a sua vida. Gente, mas era um strike atrás do era outro. Um strike atrás do outro. E assim, até a Não quarta, deixamos ganhar não, viu? Quero deixar claro aqui. Até a quarta ou quinta rodada tava, assim, ele fazia strike, eu ia fazer strike, ele fazia strike, eu ia fazer strike, até que a quinta eu não fiz strike, acho que eu fiz um spare, Você ele fez strike. Aí ele fez strike. Gente, foi muito emocionante, assim, foi legal, né, pra gente ganhar um respeito, né, entre os estudantes. Gente, Mas sabe o que eu acho que foi mais legal? Porque, assim, a língua oficial que a gente falava era o espanhol. Mas tinha vários grupinhos. Então, tinha o grupinho da galera que falava português, que eram os brasileiros. Que era a maioria, né? Que era a maioria. Tinha o grupinho dos árabes, tinha o grupinho dos franceses. Tinha duas russas. Então, era muito legal, porque, tipo, quando juntava pra falar todo mundo, era espanhol. Mas a hora que você chegava no seu grupinho, você acabava falando da sua língua materna. Mas era legal ver as russas falando espanhol, os árabes falando espanhol. A foi francesa um encontro falando espanhol. Foi um encontro bem intercultural e foi uma maneira de a gente se aproximar mais dos estudantes. Então, assim, foi uma experiência internacional aqui dentro de Linares, olha só. A gente que dizia que aqui quase não tinha estrangeiro, estamos tendo vários contatos aí. Mas isso é uma riqueza para os universitários daqui, gente. A gente sempre fala para eles, cara, vocês estão imersos em várias culturas. Isso é muito legal. Aproveitar isso, conhecer, sabe? Eu falo, pessoal, não fica só no grupinho de vocês, apesar de que é gostoso. E o grupinho quentinho. De brasileiros, eles são bem legais. Mas conhecer outras culturas também, conhecer outras pessoas. E a gente acaba aproveitando um pouquinho desse privilégio com eles. E por falar em aproveitar de privilégios, Dri, outra história que eu lembrei da sua aula de inglês. Essa daí meu Deus, essa foi uma vergonha. Conta a sua proposta de estar morando na Espanha e estudando inglês com espanhóis. Com espanhol. Mas, gente, eu quero lembrar que a minha professora de inglês, ela é muito boa. Sim. E esse curso de inglês, eu já falei aqui em outros podcasts. Será que você falou? Acho que não. Eu sempre cito que eu tô fazendo curso de inglês e tal, né? Meus amigos do inglês. E aí, é um privilégio, porque o curso é muito barato e ele não só tem uma professora de inglês que é muito boa, mas como vem um nativo de fora também, sabe? Então, tem um professor nativo que o ano passado foi do Reino Unido. E assim, do interior do Reino Unido. Então, ele tinha um sotaque absurdo. E você falou bem com o sotaque interior. Interior. E esse ano veio um cara do interior dos Estados Unidos, assim. Com um sotaque bem americano. Bem americano, bem. E é um contraste, né? Cara, é muito engraçado. Porque eu entendo o James bem melhor, o James veio dos Estados Unidos, do que o Joey, que veio do Reino Unido. Só que o pessoal daqui prefere o sotaque britânico, né? A galera é o contrário, prefere o britânico. Eles ficam, eu não entendo nada que o James fala. Eles têm muito mais contato com o sotaque britânico aqui na Europa, é interessante, porque né? as escolas aqui ensinam o britânico tudo. E também é mais uma oportunidade pra estar em contato com a comunidade, sabe? Pra conhecer gente diferente também. Mas, olha só, como essa é uma história aleatória, mas aleatória mesmo. Da aleatoriedade máxima, assim. Liga o alerta de aleatoriedade. Porque, no final do ano, a gente faz uma reunião de encerramento do curso. Isso acabou de acontecer, né? Foi agorinha. Foi agorinha. Porque tem o nosso presidente da turma, que ele é indireto. Na verdade, no papel é outra pessoa lá, porque a gente... Gente, parece aquela galera do fundão, que a professora fala, vamos eleger um presidente do curso. Aí a gente fala assim, vamos colocar a Olga? Vamos. Aí todo mundo, Olga. Aí vota na Olga. Mas a Olga não vai nem pra aula, sabe? Então, daí, na verdade, a gente que continua com o nosso grupinho. E a gente tem um grupinho bem legal que agita, que faz tudo, assim, sabe? Então, a gente é os bagunceiros da turma que a gente faz tudo. E aí, o líder desse grupinho, que é o Antônio, eu chamo ele de presidente. Ele falou pra mim, Dri, a gente tem que fazer a nossa reunião anual com os cursos, porque aqui acontece o Thanksgiving, e ele falou, a gente faz o Thanksbeer, que é pra se reunir no bar e tal, separar. Mas calma, gente, ninguém é pra encher a cara, ficar bêbado nem nada. É só pra
pro bar. Tem que parar de fazer esses disclaimers aqui, né? Que a gente já explicou várias vezes que o espanhol faz tudo no bar, né? Tudo no bar. Daí eu falei, não, claro, Antônio, eu tô com você. Ele falou, não, inclusive a gente vai lá no bar e a gente fecha. Vamos. Tô com você, vou te dar super apoio e tal. Então, porque o que o Antônio precisa é de apoio. É isso, porque ele já sabe fazer tudo sozinho. Então, mas ele tem aquele perfil um pouco mais tímido, né? Mais fechado. Ele é muito você tímido. Que vem e dá o gás nele. Eu faço a bagunça junto com ele. Enfim, daí pra encurtar que a história é muito longa. Quantas pessoas vão? 30 pessoas. Então tá bom. Daí a gente reservou o lugar. Aí ele me liga falando, Dri, você tem que escolher o cardápio. Eu falei, eu sou a única, eu e o James, somos os únicos estrangeiros que está na lista. E eu vou escolher o cardápio. O cardápio de um restaurante espanhol. Enfim, escolhi o cardápio também junto com ele. Tava lá, tamo junto. Aí ele falou assim, 9 euros por pessoa. Então tá bom, 9 euros por pessoa, vamos cobrar. Aí a gente cobrou e tal. E ele falou, Dri, tem que ter 320 euros aqui. E aí, enfim, a gente fez as contas e o Antônio chegou pra mim. Aí todo mundo pagou direitinho, a gente curtiu, né? Na hora de comer e tal. E no final do caixa, no final assim, né? Depois que todo mundo já pagou, daí o Antônio falou pra mim, Dri, vamos pegar o dinheiro e vamos levar pra pagar lá no caixa. Aí ele olhou e falou assim, Dri do céu, tá faltando 18 euros. Eu falei, como tá faltando 18 euros? Todo mundo pagou direitinho e tal. Não, tá faltando 18 euros e tal. Só que o duro é que ele era responsável por chamar a pessoa e dar tique na lista. Quem recebia o dinheiro e dava o troco era eu, sabe? E aí eu me senti super culpada, fiquei mal e tal. Aí ele falou, não, Dri, pode deixar que eu pago esses 18 euros do meu bolso? Então eu falei, não, você não vai pagar não, a gente vai dividir. Daí nessa chegou uma pessoa e escutou a gente falando, aí chegou outra, enfim, pra resumir. Todo mundo falou assim, ó, o pessoal que tá aqui, quem quiser doar 1 euro, doa. Então tá bom. Aí a gente conseguiu arrecadar 21 euros. Eu falei, uau, que legal, o problema resolvido. Quando foi no final, eu falei assim, Antônio, quantas pessoas tinha mesmo? Aí ele falou, tinha tantas pessoas. Eu falei, tá, mas tantas pessoas multiplicado por 9 era exatamente 288 euros que a gente já tinha, Antônio, a gente já tinha. A gente não precisava desse 21 euros. Ele fez as contas erradas, achando que tinha que arrecadar mais. Não acredito, Dri, contei errado. Agora a gente tem 21 euros sobrando. E o pessoal já tinha ido embora, né? A maior parte. Todo mundo já tinha ido embora. Tinha sobrado acho que 4, 5 pessoas no salão só, né? E ele, ai não, Dri, não, fica com esse dinheiro você, fica, porque você nem curtiu e tudo. Eu falei, eu tive uma ideia. Como a gente tá perto do Natal, eu compro o turrón, que é o chocolate principal aqui, ou não mantecado. É chocolate, né? Turrón se não o é espanhol chocolate? vai ouvir isso aqui, não, turrón não é feito de nozes, de castanhas e tal. Verdade. Tem gente que põe mas chocolate é que em volta. O meu turrón favorito é o com chocolate. Daí você faz recheio de turrón, né? Com chocolate verdade. em volta. E aí eu falei, não, a gente compra mantecado, turrón e a gente leva na escola e tal. E aí, quando foi semana passada, olha só essa história fresquinha, semana passada agora aqui, já em dezembro. Você foi de chapeuzinho vermelho, né? Eu levei vários chapeuzinhos vermelhos, com jersey de Navidade, assim, blusão de Natal. Vamos lembrar qual que é a palavra pra jersey? É suéter. Suéter. Aí eu fui com uma blusa de Navidade, suéter de Natal, com touquinha, e aí eu coloquei os bombons todos numa cestinha enfeitada de Natal. Muito chapeuzinho vermelho. Só faltou ir pro meio da floresta e encontrar a vovozinha. Daí eu cheguei lá, peguei o gorro e coloquei na cabeça do Antônio. Lembrando pra vocês que o Antônio é super sério, lembra? Ele é advogado, né? Ele é advogado. Ele vai pra escola de terno, com gravata e e tal. Terno e gravata, vai engraçado. Daí eu coloquei o gorrinho na cabeça dele e falei, Antônio, agora sim a gente tá preparado pra distribuir chocolate pra todo mundo. E ele, não, mas eu não vou usar o gorro. Eu só olhei pra ele e falei, você tá me devendo essa. E não só isso, a gente vai cantar nas salas de aula. Então foi o que a gente fez. Então a gente entrou, como é a aula de inglês, né? A gente entrou em todas as salas, a gente batia na porta da sala. A professora foi acompanhando a gente, morrendo de vergonha. Ai, não quero que vocês atrapalhem as outras turmas. Eu falei, não, Rocio, confia em mim, vem junto. E sabe o que foi legal? No começo foi só eu e o Antônio. Na primeira sala, o pessoal ficou observando. Na primeira sala. Só assim, que todo mundo ficou olhando. Se o Antônio pudesse só ficar observando, ele ficaria também. Ele ficaria. É que você arrastou ele. Ele tava me devendo. Daí foi eu e o Antônio. Aí eu batia na porta, aí eu falava, excuse me, we wish you a Merry Christmas, we wish I told you and a Happy New Year. E aí a gente distribuía chocolate pra todo mundo. Daí quando chegou na segunda sala, aí vieram 4 pessoas. E eu tinha 4 gorrinhos. Aí eu dei mais 2 gorrinhos pras pessoas. Aí entraram. Quando foi as últimas salas, a sala inteira nossa tava cantando junto, tipo um coro. E é muito legal fazia porque até tinha... vozes, né? Tinha um cara que ele fazia aquela voz bem grossa. We wish you a Merry Christmas. Então assim, gente, foi tão engraçado. Eu dei tanta risada, mas tanta risada. E aí, por fim, a gente voltou pra sala e aí a professora falou, nossa, no fim foi até bom vocês terem errado as contas aí, viu? Porque a gente comentou com a professora, porque
saber que a gente tava fazendo essa ação. Ah, que legal. Você foi o motorzinho, Dri. Você foi o sal dessa turma de inglês aí. Que maluquice, o açúcar, né? na verdade, né? Dessa turma de inglês aí que trouxe a galera pra frente. Não, e é engraçado que de uma sala pra outra, a gente tinha que descer a escada, passar o corredor, eles ficavam gritando atrás de mim. Falou the leader, falou, que é uma música conhecidinha aqui, sabe? E Siga eu o falei, líder. vamos embora. Muito bom, muito Foi bom. divertido. O Natal divertido. Você trouxe alegria pra sua escola de inglês, que é tão séria, né? Às vezes, né? A escola é mais séria mesmo, isso é verdade. Eu sempre tenho meio que uma maluquice. O ano passado eu toquei piano. Piano desafinado, você falou aí, né? Piano desafinado, O pessoal cantando. Mas foi divertido também. Gente, a gente não vai falar da nossa viagem ao Brasil, porque a gente já fez um episódio especialmente sobre isso. De choque cultural reverso, né, amor? Dentro do jet lag, a gente falou do choque cultural reverso, colocando em prática, né, a prova. Então vai lá e ouve, mas só pra registrar, foi uma experiência incrível. Tínhamos expectativas, todas foram supridas, foram sobrepujadas, essa palavra. Nossa, que bonito. Que coisa isso. Mas foi muito gostoso, a gente teve uma experiência deliciosa, mas voltou pra cá. A nossa vida realmente está aqui, o nosso tempo no Brasil foi fantástico, mas o que temos pra viver é aqui agora e a gente tem buscado viver da melhor maneira possível. A gente voltou turbinado pra trabalhar aqui na Espanha, né, amor? Isso foi muito bom. E de repente acabou o ano, né? Então, estamos aqui nessa retrospectiva. Eu falei, caramba, a gente foi pro Brasil em julho. Olha isso, já estamos na retrospectiva. Mas vale muito a pena você voltar nesse episódio pra ouvir as nossas impressões. E aí, também com relação a filme, a gente assistiu muitos bons filmes esse ano. Repetimos muitos filmes por causa da idade das crianças, né? Igual a gente falou no podcast de Natal. Só que a gente vai falar também no Vem na Minha, Sim. né, marido? Vem na Minha é o primeiro episódio do ano que vem, que deve entrar no ar ou na terceira ou na quarta semana de janeiro, tá? Que a gente faz as indicações do que a gente viu no ano anterior. Também já virou uma tradição que vai ser o terceiro Vem na Minha que a gente vai fazer. Vamos fazer um especial também, como todos os episódios aqui do podcast Irmãos.com. Mas a gente vai falar, sim, dos filmes, séries, músicas, livros que marcaram a nossa vida em 2024. Sim. Então não entra nessa retrospectiva aqui. Mas o que ainda entra na retrospectiva é a minha tatuagem. Sim. Olha que eu fiz. Mostra aí, em 2024. Veja. Gente, eu ainda não postei no Instagram, mas provavelmente você que tá ouvindo, em 24 de dezembro já tá lá, porque eu quero postar. Nesse antes de momento a acabar gente perdeu alguns ouvintes que não concordam. Ah, gente, Crente se você pode ainda não fazer concorda tatuagem. com tatuagem, meu filho. Se você ouve o tá podcast vivendo- Irmãos.com e ainda pensa assim, Ia né, ser, gente? por favor, né? Para de ouvir a gente. Eu continuo ouvindo, quem sabe, né? Mais um pouquinho. Um pouquinho mais de paciência, começa a entender que não é o que vem de fora que modifica a gente, né? O Não, nosso e eu não interior. deixo de ser outra pessoa porque eu fiz tatuagem. Você né? não Pelo deixa amor. de ser outra pessoa, não. Você Ai, não você deixa de novo ser. com isso, não, marido. você não deixa de ser você mesmo, não outra pessoa. Você não é outra eu não pessoa. deixo de ser quem eu sou, entendeu? Ah, sim, não outra pessoa. É. Não, eu não sou outra pessoa. Aí É. sim. Não, porque assim, gente, faz muito tempo que eu tava querendo fazer tatuagem. Muito, muito tempo. Só que aí eu falei, não, acho que eu vou esperar pra ir pro Brasil. Melhor, né? Assim não é uma coisa de impulso. Aham. Eu faço com maior Bem determinação, pensado. mais pensado. E eu já tinha mais ou menos os desenhos. Eu fiz duas, né? Já tinha mais ou menos os desenhos que eu queria. Na verdade, eu queria ter feito uma Aliança Rebelde. O marido Te chamei pra razão. falou, Dri, Star Wars e tal. Melhor ainda não, né? Aí eu queria fazer o Pomo de Ouro do Harry Potter. Aí o marido falou, não, também, é JK, melhor esperar um pouco. Ele não me proibiu, viu, gente? Por não, favor. Só chamei pra razão. E eu ainda não tava com o martelo fechado do que eu queria fazer. Eu sei que uma eu queria fazer pensando na minha família, pensando nos amigos e tal. E outra eu queria fazer pensando em alguma arte nerd, sabe? Literária ou de cinema, alguma coisa assim. Então, todo mundo sabe que a gente gosta de Star Wars, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Daí eu falei, não, entre as três, então, aí eu fiz alguns esboços, alguns desenhos. Falei, não, vou ficar com o Senhor dos Anéis, então, por conta desses argumentos do Paulinho e porque também era uma das opções, né? Apesar da obra do Senhor dos Anéis ainda estar sendo desenvolvida por outras pessoas, como a Amazon, a HBO e tal, que se apoiam nessa obra, mas o que foi escrito tá lá, não vai mais ser modificado, o autor já morreu, ele não pode mais escrever besteira. É, Enfim, isso né? é verdade. E eu gosto muito também da simbologia. Por exemplo, assim, eu sei que nada contra, viu, gente que faz tatuagem só porque achou legal. E eu acho legal. Igual o colega que tinha uma baleia no braço, era só uma baleia, sabe? E tá tudo bem. É legal, a gente pega carinho, faz parte da vida, né? Ah, deixa eu contar essa história, senão fica fora de contexto. Tá. Porque a gente tava uma vez
vez era um retiro do Vocari, né? A gente tava preparando, sonhando com o Vocari e tal. Aí tinha um menino que ele tinha uma baleia azul no braço. Enorme a baleia. Enorme, assim, o braço todo. Era bonita a tatuagem e tal. Era bonita. E a gente tava conversando, a gente tava meio que se conhecendo, assim, conhecendo ele e outra menina que tava lá também, que ela tinha 3 tracinhos aqui perto da clavícula aqui, né? 3 tracinhos pretos, assim, e ela contou uma história. Mas era só 3 tracinhos. E ela contou uma história tão bonita, eu não lembro o significado sobre daqueles tracinhos. Sobre o que era as 3 tracinhos, né? Tinha a ver com família, equilíbrio e tal. Várias coisas assim, né? E o menino, assim, né, meio se contorcendo na frente, né? Aí antes que a gente pergunte pra ele, né, porque... que todo mundo vira pra ele, né? Quem tem tatuagem, geralmente, tem que ouvir essa pergunta. O que significa essa tatuagem, né? Antes que a gente perguntasse pra ele, ele vira assim, acho tão bonito toda essa história da sua tatuagem. A minha baleia azul, eu cheguei lá no tatuador, gostei do desenho e falei, faz aqui pra mim. E pronto, põe essa baleia aqui no braço e pronto. Tem história nenhuma e tal. Tem gente que vai precisar de uma história, vai precisar de vários significados. Tem gente que não, só quer decorar, gosta da... Decorou. Igual por que você pintou a parede da sua cor? Porque eu quis, não precisa ter tanto propósito assim, né? Mas eu quis escolher uma que tivesse um significado pra mim, né? Então eu tenho a árvore branca de Gondor na minha perna e foi muito legal conversar com o tatuador sobre o significado da árvore. E, gente, ela ficou tão linda, ficou bonita demais, gente. Os meninos, eu lembro a reação dos meninos, né? Eles ficaram, nossa, mamãe, que linda essa árvore. E fica a indicação do estúdio de tatuagem lá de Vinhedo, Verdade, gente. Ó, pra você que mora perto de Vinhedo, o Luiz, ele arrasa, cara. Ele arrasa. O pessoal já tinha falado super bem dele, mas olha... Como que é o nome do estúdio? Zero Dor, Rest in Pain. Rest in Pain, muito bom. Descanse em dor. E, gente, o Luiz é gente boa demais. Ele tira todas as suas dúvidas. E eu não senti nada de dor, nada, zero dor. Muito bom, Marido tava lá junto, né, Marido? Tava segurando a mãozinha dela. Tá registrado, então, sua tatuagem, Dri. Tiramos 2024, isso da frente. Será que em 2025 eu faço outra? Claro, vai fechar o corpo. É muito legal isso, né? De como a gente termina o ano sem saber muito bem, né? O que vai acontecer no ano que vem, né? O que a gente vai fazer no ano que vem, né? Tanta coisa aconteceu nesse ano, no último dia do ano passado, que essas coisas aconteceriam, sabe? A gente já tinha viagem programada, não sabia, não tinha nem ideia de como seria. Né? Tatuagem já tava na sua cabeça, mas enfim, foi amadurecendo. Um ano é muito tempo, apesar de passar muito rápido, é muito tempo pra acontecer muita coisa. O que vem pela frente, né? Esse novo ano. Pois é. Eu só sei que a gente vai completar 20 anos de casada, hein, marido? Será que Paris vai acontecer ou não vai acontecer, marido? Olha aí. Tem alguma expectativa com relação a isso que eu não tô sabendo, gente? Uai, eu te pedi pra me levar pra Paris. Você quer ir pra Paris, mas não falou que tem que ser no aniversário de 20 anos. Será que tem que ser? Não, mas não tem uma tradição? Com 20 anos 20 anos pra Paris? Não, acho que é 25, hein? Eu acho que é 25. Eu tenho que esperar mais 5. Já começou com o cabelo branco aqui. E é uma tradição, entre aspas. A gente viu isso em algum filme, né? Ou alguma série. Filme, não lembro. Talvez seja alguma coisa de americano ou daquela família específica que tinha essa tradição. Não, mas eu aceito a tradição dos outros. Pode pegar a tradição dos outros, tá bom. Olha, eu gostaria de terminar essa retrospectiva agradecendo a todas as pessoas que nos dão apoio, que oram pela gente, que perguntam. Às vezes as pessoas no particular perguntam: Idri, vocês estão bem mesmo? Como que vocês estão? Tem alguma coisa que a gente pode orar por vocês e tal? Eu quero de verdade, gente, agradecer o apoio de vocês. Aí do Brasil pra gente é fundamental. É fundamental, porque aqui a gente, por mais que a gente ame estar com os espanhóis, por mais que a gente ame a nossa igreja, é uma outra cultura diferente, que a gente tá em constante adaptação, né? E vocês são brasileiros, vocês nos conhecem a nossa cultura, a gente tem o mesmo DNA brasileiro, né? Então eu queria de verdade agradecer pelas pessoas que oram pela gente, pelos cabiners que contribuem pela gente também, sim, com o nosso ministério. Sim, para fazer parte da Cabine, irmãos.com/cabine, você faz parte financeiramente também do nosso ministério, tem lá como contribuir de diversas maneiras, diversos valores, você pode escolher desde o mais básico até... Sim, inclusive você pode optar por planos para contribuir com a gente, ou pode dar uma oferta pontual, sabe? Teve gente que mandou mensagem assim pra gente: recebi, eu tive uma bonificação de final do ano e eu gostaria de dar uma parte pra vocês, e aí faz uma oferta única. Nossa, que pra gente é uma maravilha, é uma bênção, né? Ajuda muito, gente. Muito, assim, porque nós somos mantidos, né? Uma parte pelo nosso trabalho, mas uma grande parte por ouvintes nossos que gostam do nosso trabalho e sabem da importância do trabalho que a gente tem desenvolvido
aqui pra glória de Deus. E com esse apoio a gente consegue viver aqui. E é fundamental. Mesmo com o euro alto, o que quer que seja, a contribuição de vocês não é perdida. Tá não bom? é perdida. Ela Às vezes muito fica, útil. não, transformando em euro, não dá quase nada, gente. Não. Mas olha, e tem sempre muitas ajuda. coisas que a gente paga no Brasil também. Então, assim, não pensem nisso. O valor que vocês puderem contribuir é um grande aporte pra gente. Inclusive, gente, a gente tem umas ofertas que são tão fofas e são tão específicas. Por exemplo, eu quero pagar pra vocês Disney Plus, sabe assim? Eu quero pagar pra vocês a Amazon Prime. Eu quero pagar pra... E, cara, nossa, como isso é legal. Porque a gente abre, a gente olha e fala, olha só, isso aqui é uma oferta de alguém. Verdade. Inclusive, o spot pra Kindle Unlimited tá aberto. Se você quiser assumir a oferta de pagar o Kindle pra gente continuar lendo os livros do podcast, tá aberto. Esse espaço Tem várias maneiras de contribuir. Não eu quero voltar só... a ler Anne de Green Gables. Então. Não precisa ser só pagando, né, em efetivo, oferta. né? Mas pode ser diversas maneiras. A gente agradece o apoio de todos vocês. A gente agradece o apoio do Chico Gabriel, que esse ano foi uma aquisição especial pro podcast. Depois de 18 anos eu editando sozinho o podcast Irmãos.com, com algumas ajudas em tempos específicos. O Chico, inclusive, foi um apoiador nosso que por muitas vezes ajudou na edição, desafogando nossas semanas. Mas esse ano nós conseguimos contratá-lo para que ele ajude também a gente na edição. E continua sendo apoiador, porque o valor de contrato é valor de coração. É valor de oferta, né? Então Chico, a gente agradece muito, Chico, pelo seu apoio, que ouve as nossas baboseiras em off aqui também. A gente Tadinho, toma spoiler, né, amor? Toma spoiler de toma tanto de spoiler séries de e livro, filmes, a gente comenta aqui livro, né? Que ele não viu ainda, não leu, mas ele fala que ele tem memória curta e ele consegue esquecer e ler depois, assistir depois sem problema. Mas muito obrigado, Chico, por essa companhia nesse ano aqui. Muito obrigado a todos os nossos mantenedores, apoiadores, vocês que oram por nós, vocês que ouvem nosso podcast. Quem tá ouvindo no dia 24, você é um herói. E a palavra que você vai comentar qual que é, Adri? Era pra ser no meio, né? Mas ficou pro final, mas a gente enganou que era no meio. Mas então a gente enganou, então já valeu a pena, já valeu a pena. Qual que vai ser a palavra? Podia ser uva passa, né, que tem a ver com o Natal, será que não? Não, você escreve com uva passa ou sem uva passa, dependendo do seu gosto com relação ao arroz. Pra mim é com uva passa. Eu escreveria sem uva passa. Na farofa, no arroz. Com uva passa ou sem uva passa, tá bom? Nos comentários desse episódio no Instagram, pra você dizer se você ouviu esse episódio no dia 24. Eu duro se não tiver ninguém, né? Que comentando no dia 24 e fala, nossa, gravamos esse episódio pra ninguém, né? Não, vai. Mas e se eu vou pegar todas as minhas contas. É só pra quem ouviu o dia 24? Espanha, C29. E pronto, e vou comentar lá, uva passa. Eu posso falar pros espanhóis escrever aqui, ó. Uva passa. E eles não precisam nem entender. Bonitinhos. Muito bom, gente. Vamos fazer uma pausa de algumas semanas pra descanso, pra recarregar a bateria. Descanso sim. Descanso não, o quê? Você mandou eu ler um livro gigante, né, pra fevereiro. Nós não vamos estar de férias em geral, mas a gente vai descansar um pouquinho da rotina de gravar, editar e publicar podcast. Porque apesar do Chico me ajudar muito na edição do podcast, eu ainda reviso tudinho, dou o meu toque, né, o charme pra manter essa identidade, essa cara de podcastirmãos.com imprimida por mim, tantos anos de podcast. Então, assim, dá um trabalho adicional. A gente também não vai ter jet lag e literário nesse mês de janeiro, pra gente poder ler um livro maior pra fevereiro. Gordito. O Gustavo também tá em mudança de área do emprego dele pra poder se dedicar mais atento. Esse mês de janeiro ele vai tomar pra isso. Então a gente vai dar esse descanso e voltar provavelmente na última semana de janeiro com o Vem na Minha, e a gente espera vocês aqui pra ouvirem nossas super indicações. Olha isso. Nesse primeiro episódio do ano. Tá bom, gente? Bom fim de ano, bom Natal pra quem ouve antes. Bom Natal, boas comidinhas. E estejam com a gente. Viajem com a gente toda semana aqui pra Espanha ouvindo nosso podcast, ou pro resto do mundo no nosso jet lag. A gente faz excursões e incursões muito interessantes por aqui no podcastirmãos.com. E vamos aí então pro nosso ano 19 de podcastirmãos.com aqui pela frente.